E aí, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo ao canal Vórtice Infinito. Quem fala é o Dias, e aqui eu trago um pouco das minhas ideias, o que eu gosto, entre outras coisas. Então, se você gostar do conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa a sua curtida e compartilha esse vídeo que me ajuda demais. Então, bora nessa! A palavra liberdade carrega um peso quase sagrado. É um ideal que moveu nações, derrubou impérios e inspirou incontáveis histórias. Mas será que realmente entendemos o que significa ser livre? Para alguns, é simplesmente viver sem correntes. Para outros, é poder decidir o próprio destino sem nenhuma interferência. Porém, quanto mais refletimos, mais percebemos que a liberdade não é algo dado. Ela é conquistada. E quando é conquistada, raramente vem sem custo. A busca pela liberdade, ao longo da história, sempre foi acompanhada por sacrifícios. Vidas foram perdidas, sonhos foram esmagados e muitas vezes o preço para alcançar esse ideal se revelou mais alto do que muitos estavam dispostos a pagar. E isso nos leva a um questionamento inevitável. Será que todo mundo quer ser livre de verdade? Ou será que para alguns a segurança e a previsibilidade são mais confortáveis do que a incerteza que acompanha a verdadeira liberdade? Afinal, ser livre não significa apenas poder escolher. Significa também arcar com as consequências de cada escolha. Significa viver sem garantias, sem um sistema que sempre te ampare, sem certezas imutáveis. Então, no fundo, será que buscamos liberdade ou apenas um tipo diferente de prisão, que nos pareça menos cruel? Liberdade é um conceito que parece simples, mas é na verdade profundamente ambíguo. O que é liberdade para você pode ser opressão para outro. Para um povo dominado, ser livre significa romper correntes. Para alguém mergulhado no caos, liberdade pode significar ordem e estabilidade. Ou seja, liberdade nunca é absoluta. Ela está sempre ligada ao contexto e às circunstâncias. Existe ainda a ilusão de que liberdade é ausência de limites. Mas isso é um equívoco. Se todas as regras desaparecessem, se todas as barreiras fossem removidas, o que restaria seria um mundo governado pela força, pelo poder bruto. A verdadeira liberdade, então, não é a ausência de limites, mas a possibilidade de escolher os próprios limites. É um equilíbrio delicado entre autonomia e responsabilidade. E aqui surge uma reflexão incômoda. Será que alguém é completamente livre? Ou vivemos sempre presos a algo, seja a sociedade, as leis, as expectativas ou até os nossos próprios desejos? Talvez a liberdade não seja um estado absoluto, mas um movimento constante, uma busca que nunca termina. E, nessa busca, quanto estamos dispostos a perder para sentir que temos controle sobre nossas vidas? Muitas vezes, dizemos que queremos ser livres, mas será que suportamos o peso que isso traz? Porque liberdade não é apenas um direito, é um fardo. Quando não há ninguém para dizer o que fazer, todas as escolhas passam a ser nossas. E isso significa que se errarmos, não teremos a quem culpar, além de nós mesmos. Por isso, não é raro que diante do caos, as pessoas abram mão da liberdade em troca de ordem. Aceitam leis mais rígidas, governos mais autoritários, líderes mais controladores. Tudo para não carregar sozinhas a responsabilidade por suas vidas. Esse comportamento não é novo, é um traço humano. A liberdade pode ser assustadora, justamente porque nos deixa nus diante do destino, sem proteções artificiais. Então, surge a pergunta: será que liberdade absoluta é um ideal ou uma ilusão? Será que no fundo sempre haverá algo que nos prende, mesmo quando pensamos estar livres? Talvez a verdadeira prisão seja invisível, o medo que temos de nós mesmos, daquilo que podemos fazer quando ninguém está nos observando. A história mostra que lutar pela liberdade quase sempre exige sacrifício. Quem se levanta contra a tirania, quem desafia um sistema, inevitavelmente paga um preço alto. Pode ser a própria vida, pode ser a vida de inocentes, pode ser a destruição de tudo que se conhece. É por isso que muitas vezes os sonhos de liberdade vêm acompanhados de sangue. O que torna essa luta tão paradoxal é que, para conquistar a liberdade, muitas vezes é necessário agir de forma violenta, restringir liberdades alheias, destruir estruturas que sustentam a sociedade. Assim, a busca pelo ideal que liberta pode se transformar em um processo que aprisiona ainda mais.
E quando a vitória chega, ela raramente é pura. A liberdade conquistada não é perfeita, não é sem mácula. Ela vem com cicatrizes, com lembranças dolorosas e muitas vezes com um vazio. O que fazer agora que somos livres? Será que valeu a pena? Existe um paradoxo cruel. Quanto mais buscamos a liberdade, mais corremos o risco de nos prender novamente. A luta pela liberdade pode criar novas correntes, ideologias rígidas, sistemas que prometem emancipação, mas cobram obediência cega. A história está cheia de exemplos de revoluções que começaram com o ideal libertador e terminaram em novas tiranias. Isso acontece porque a liberdade absoluta é insustentável. Em algum momento surge a necessidade de ordem, de estrutura, de limites. E esses limites, pouco a pouco, começam a se transformar em grades. Assim, o sonho de ser livre se torna, ironicamente, um ciclo eterno de opressão e libertação. Talvez a liberdade não seja um ponto de chegada, mas uma jornada. Algo que nunca alcançamos por completo, mas que continuamos a buscar, mesmo sabendo que essa busca pode nos ferir. E é justamente essa busca que nos define, porque, no fundo, é ela que dá sentido à luta, mesmo quando não há garantias de vitória. No fim, a liberdade não é um presente que recebemos, mas um fardo que escolhemos carregar. Ela exige coragem, exige sacrifícios, exige enfrentar não apenas sistemas opressores, mas nossos próprios medos e limitações. É um ideal que brilha no horizonte, mas que, quando alcançado, revela sombras que não imaginávamos. Então, a questão não é apenas se queremos ser livres, mas se estamos prontos para arcar com tudo que liberdade implica. Porque, no fundo, ser livre é estar disposto a perder e ainda assim seguir adiante. Obrigado você que assistiu até o final, agradeço de coração. Como é o primeiro vídeo aqui do canal, ainda tenho muita coisa para melhorar. Então deixe sua contribuição aí nos comentários para eu saber o que eu posso mudar aqui para estar cada vez mais melhorando o canal. É isso, valeu e até o próximo vídeo.